Boa noite, meus irmãos. Nós estamos dando início a mais esse momento de culto, de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu convido você que abra sua Bíblia no Salmo 146. Salmo 146, nós vamos ler do verso 1 ao verso 10 da Palavra de Deus. Esse salmo é um salmo muito belo, onde nós vamos estar introduzindo esse momento de culto, de louvor a Deus. Salmo 146. Nós vamos orar antes desse salmo. Vamos falar com o nosso Deus nessa hora. Pai eterno, Deus querido, Tu és um Deus santo, Pai, todo-poderoso. Tua palavra diz que Tu estás assentado num trono, Senhor, de glória, de majestade, de poder, Pai. E, Pai, humildemente nós chegamos à Tua presença. Sabemos quem nós somos, Senhor, somos pecadores. Somos pecadores que simplesmente, Senhor, dependemos completamente do Senhor para tudo. O Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro. É por isso que nós nos achegamos a Ti e Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que perdoe os nossos pecados e rogamos a Ti pela Tua graça, pelo Teu amor, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale conosco nessa noite através da Tua santa palavra. Fica conosco, Pai, aceita a nossa adoração, o nosso louvor. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Vamos ler todos juntos, então? Salmo 146, a palavra de Deus diz assim: Aleluia! Louvam a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Aleluia! Vamos estar cantando louvores ao nosso Deus nessa hora. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu andar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, de coro vem me acudir. De ondas do mal que me encobrem,
o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus, irmão. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Vamos abrir nossas Bíblias agora, queridos, depois que nós cantamos, bendizemos ao nome do nosso Deus, no Salmo de número 70. Salmo de número 70, nós vamos estar
lendo esse salmo nos prepara para esse momento onde nós vamos orar, vamos falar com Deus. Salmo 70, diz assim a palavra de Deus: Praza-te, ó Deus, em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida, tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal, retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem bem feito, folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam, e os que amam a tua salvação diga sempre: Deus seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Aqui o salmista estava aflito. O salmista Davi estava aflito. Muitos de nós estamos aflitos no dia de hoje. Esse é o momento que nós vamos colocar a nossa cabeça no chão, nosso joelho no chão, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Enquanto a música estiver tocando, esteja já em oração, fale com Deus nessa hora, no nome santo de Jesus. Vamos estar cantando e orando juntamente com o cântico. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar.
de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Oremos, queridos. Pai eterno, Deus querido, nós bendizemos, adoramos, exaltamos ao teu santo nome, Pai. Pai eterno, no nome santo de Jesus, nós queremos nos achegar à tua presença. Primeiramente, Senhor, para adorar o teu santo nome como fizemos. E agora, Senhor, para nos prostrar diante de ti, reconhecendo o nosso erro, o nosso pecado, Pai. Pai eterno, tem misericórdia de nós, porque pecamos contra o Senhor, contra o nosso próximo. Pecamos contra a natureza que o Senhor criou. Pecamos de várias formas, por agir de modo errado, por nos omitir na hora errada, por falar palavras que não deveríamos falar, por nos calar quando deveríamos falar. Ah, Pai eterno, nós somos errantes nesse mundo, mas louvado seja o teu nome, Pai, porque um dia o Senhor veio ao nosso encontro e nos purificou, Senhor, como tem feito diariamente. Pai eterno, permaneça conosco. Perdoa os nossos pecados. Nós somos gratos a Ti, porque Tu tens feito grandes coisas em nosso meio. Louvado seja o Teu nome, Pai. Tu és um Deus todo-poderoso, mas é um Deus que está bem presente nas nossas vidas. Nós Te louvamos no nome santo do nosso amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, abramos nossas Bíblias, então, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, a partir do verso 10, do verso 10 ao verso 14. Primeiro livro de Crônicas 29, do verso 10 ao verso 14. Aqui esse texto, Davi já estava mais idoso, o templo não estava construindo ainda, Davi estava passando o bastão para o seu filho Salomão, e logo depois disso, um pouquinho tempo depois, Davi morre, mas antes ele dá algumas lições sobre quem é Deus e algumas lições com relação ao dízimo, às ofertas também. Diz assim a palavra de Deus, primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, do verso 10 ao verso 14. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e tudo dar força. Agora, pois, ó Senhor, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas, porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Se a gente ler esse capítulo todo, a gente vai aprender que essa oração aqui que Davi faz, ela está vinculada com a oferta que ele deu à casa do Senhor.
está vinculada a bens materiais. A palavra de Deus nos conta que Davi abriu os cofres da sua mansão, da sua casa, e deu tudo, ouro, prata, pedras preciosas, a Deus. Algumas pessoas dizem que o dízimo e a oferta eram feitas somente pela agricultura. Está aqui a prova que não. É interessante a gente pensar isso. O fato é que, como eu venho dizendo, o dízimo está antes da lei, está durante a lei, está nos nossos dias até a consumação dos séculos. E com o que nós fazemos com dízimos e ofertas? Nós sustentamos nossos missionários, nós sustentamos nossos funcionários, nós sustentamos a casa do Senhor, nós estamos programando a construção do novo templo, nós estamos programando a reforma em Riviera da Barra, nós estamos programando diversas coisas de auxílio missionário, e nós também estamos com o dízimo e a oferta, com a fidelidade do povo de Deus, nós estamos ajudando famílias carentes de toda Vila Velha. Nós só podemos fazer isso através da fidelidade do povo de Deus. Então, queridos, se mantenham fiéis, a palavra de Deus nos ensina isso, o rei Davi fez isso, e muitos homens de Deus fizeram isso, todos que estão descritos na Bíblia. E o dízimo é um princípio bíblico. Nós devemos permanecer fiéis a esse princípio bíblico, no nome santo de Jesus. Nós vamos orar mais uma vez, agradecendo e consagrando esses dízimos e essas ofertas à casa do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Deus querido, Tu és um Deus tremendo, Pai. Tu és um Deus que, como o rei Davi disse, Tu és um Deus que é dono de tudo e de todos. Tudo pertence ao Senhor. Tudo que nós temos pertence ao Senhor. Tudo que nós somos pertence ao Senhor. O trabalho, o Senhor que nos deu. Condições financeiras, o Senhor que nos deu. O pão diário de cada dia, o Senhor que nos dá. E nós te louvamos por isso. E nós somos gratos a Ti, depositando e devolvendo, Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas diante da Tua presença. E dizendo que nós somos gratos, Senhor. Mas, além de quantias financeiras, nós queremos colocar o nosso coração diante da Tua presença. E rogar a Ti, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor continue a sustentar as nossas vidas para o louvor da Tua glória. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém, queridos. Vamos abrir nossas Bíblias, então, do Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler o verso 9. Nós estamos meditando nas bem-aventuranças. Evangelho de Mateus, capítulo 5, o verso 9. Nós estamos na 7ª bem-aventurança. E diz assim a palavra de Deus: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos ler juntos, todo mundo? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E é uma alegria saber dessa realidade. O que quer dizer pacificadores? O que é um pacificador? Aquele que traz a paz. Aquele que envia a paz. Aquele que colhe, que planta a paz e por isso colhe a paz. Pacificador é aquele que, em vez de contendas, traz a reconciliação dessas contendas. Isso é o ser pacificador. Então, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E a gente vai ver aqui que o ser chamado filho de Deus é uma das maiores honrarias que uma pessoa pode ter diante de Deus. Então, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. É interessante que quando a gente pensa nessa questão de pacificador,
a gente pensa na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O maior pacificador do mundo, de todos os tempos e de toda a história da humanidade. Jesus Cristo é simplesmente fantástico nessa área. Justamente porque ele veio trazer paz em meio à contenda e à guerra. Ele veio trazer união àquilo que estava quebrado. O relacionamento do ser humano com Deus estava rompido e Jesus Cristo, nesse processo de pacificação, uniu novamente. É como se a mão de Cristo segurasse, com uma das mãos segurasse a nossa mão e com a outra mão segurasse a mão de Deus, nos trazendo essa união com Deus, pacificados. E uma vez que nós somos reconciliados com Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, agora a gente deve buscar essa mesma reconciliação, essa mesma pacificação com o nosso próximo, com o nosso irmão, com todos em nossa volta. O fato é que quando a gente pensa nessa questão da pacificação, a gente vê algumas reportagens, o Brasil também tem experiência com relação a isso, em lugares onde existe guerra, para trazer a paz. São agentes que saem do país e vão para outro, justamente para conter a violência e trazer paz. Nós também somos agentes, só que nós somos agentes do Evangelho. E nós somos, em primeiro lugar, agentes do Evangelho da paz. Agentes do Evangelho da paz. No mundo que, como se diz, jaz no maligno, no mundo que está rompido com Deus, no mundo que é de guerra, no mundo que existe contendas, no mundo onde as pessoas estão sem paz, nós temos a paz para o mundo. É o Evangelho de Jesus Cristo. Nós somos agentes do Evangelho da paz. E é isso que eu queria falar com vocês, agentes do Evangelho. O primeiro ponto é o agente do Evangelho da paz. E esse mundo ele está caminhando a passos largos para o mal. E nós temos o Evangelho genuíno. Nós somos pacificadores, ou deveríamos ser pacificadores genuínos. E todos esses pacificadores são aqueles cujo líder, o líder maior, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Uma vez que nós fomos pacificados por Cristo na nossa vida, nós agora podemos levar essa paz a outras e outras pessoas. Quando a gente lê no Salmo 120, o último verso, vou ler para você aqui. Salmo 120, o último verso, vai dizer o seguinte: sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Ou seja, o salmista aqui, ele vai dizer que ele é pela paz, mas o mundo que o cerca, o mundo que está ao redor dele, teima pela guerra. Esse é o mundo que nós vivemos. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. É um mundo onde as pessoas correm a passos largos para lesar outra pessoa de diversas formas. É por isso que a gente deve estar atento e pensar muito bem em tudo que a gente faz e como a gente faz. Então os agentes do Evangelho, eles promovem, ou eles deveriam promover, a paz. O que isso quer dizer? É muito simples. O que é promover a paz? Quando alguém chega com uma fofoca para a gente, os pacificadores vão falar, sabe o quê? Nossa, pastor, não sei não, hein? Ih, esse pastor aí não... Ai, já deu o que tinha que dar. O pacificador vai fazer, sabe o quê? Vai pegar meus irmãos, vamos orar por ele então aqui? Vamos orar pelo pastor e você? Para Deus abençoar a vida dele. Quando alguém vira e fala,
fala que mal de um com o outro e fofoca generalizada, o pacificador vai fazer o quê? Gente, vamos parar e vamos sentar e vamos orar e trazer a paz, a unidade em nome de Jesus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ou seja, nós somos agentes de pacificação, somos agentes de paz, somos agentes que devem trazer a paz e não a guerra. O problema está quando a gente vê algumas pessoas ditas cristãs que, em vez de trazer a paz, traz contenda. Em vez de trazer a unidade, traz dissensão. Em vez de trazer a paz, traz a guerra. E aí a gente precisa começar a refletir em tudo que a gente tem vivido e feito na nossa vida. Será que nós efetivamente trazemos mais a paz, levamos mais a paz, entregamos mais a paz, ou nós entregamos mais a guerra? É uma coisa que nós precisamos refletir. Em meio às contendas da nossa vida, da nossa história, da nossa empresa, nosso trabalho, em tudo que a gente for fazer no seio da igreja, o cristão deve semear a paz. A paz de Cristo deve ser semeada. Uma segunda realidade, nós somos agentes da paz, primeira realidade. Nós somos agentes do Evangelho da paz, nós somos agentes do Evangelho da reconciliação. O que isso quer dizer? É interessante que o homem, e os comentaristas vão dizer que está vinculado a justamente esse verso, os homens eles buscam a sua própria justiça, a sua própria paz, a sua própria paz interior. E só que o homem não acha essa paz. O homem não consegue por si só achar essa paz. O homem ele se perde. Ele precisa ser reconciliado com Deus, e nós temos a mensagem da reconciliação, o Evangelho de Jesus Cristo. E uma vez que esse homem é pacificado, aí sim ele pode ter essa paz interior e pode ser reconciliado com Deus. Mas o que seria essa justiça própria? É muito simples, queridos. Eu vou falar algumas características da pessoa que age por justiça própria. Eles não entendem a graça. Eles não entendem que Jesus Cristo nos salvou por graça e simplesmente por graça, porque tudo para eles é uma questão de mérito. É aquela pessoa que diz assim, eu preciso merecer alguma coisa de Deus para ser salvo. Não, nós não conseguiríamos merecer absolutamente nada para ser salvo, a não ser a morte eterna. Nós somos salvos unicamente pela graça de Cristo por nós. Ele nos alcançou, nós estávamos perdidos, Ele foi ao nosso encontro e nos salvou. Não é por mérito nosso, é pela ação de Cristo. As pessoas que buscam justiça própria não sabem lidar com o perdão divino na vida do próximo. O próximo sempre está errado em algum aspecto. Para essa pessoa que busca justiça própria. E ele sempre é aquela pessoa que sempre vê o problema do outro e nunca vê o problema seu. A família do outro é ruim, o casamento do outro é ruim, a roupa do outro é ruim, a igreja do outro é ruim, a forma de falar do outro é ruim, mas não consegue olhar para si mesmo. Não consegue ver que de repente a vestimenta é muito bela por fora, mas por dentro é um sepulcro caiado. E detalhe, trata o pecado do outro como um absurdo e os seus é completamente benevolente. É a justiça própria. A justiça própria só serve para o outro. O perdão é um absurdo Deus perdoar isso. Eles pensam assim. Aquele que busca justiça própria vive nos extremos. No extremo do legalismo ou do antinomismo. Vou explicar mais ou menos. Legalismo entende que Deus
legalista, né, entende que Deus é o seu devedor, porque a ação dele é toda meritória. Então, a partir do momento que eu faço algo para Deus, Deus me deve alguma coisa. Certo? Eu estou indo na igreja direitinho, Deus. Não é assim que algumas pessoas falam? Eu estou fazendo as coisas direitinho, Deus. Então, o Senhor tem que ser legal comigo. Quem disse? Não. Não é assim que Deus age. Não é por barganha. A gente viu na escola dominical mais cedo. Mas simplesmente para adoração a Deus. Então, ele entende, o legalista entende que eu faço algo para Deus, então Deus me deve algo. Eu devolvo o dízimo para Deus, então minha vida está certa, então eu vou ser salvo. Como se a salvação fosse pelo dízimo, pela oferta ou por ir à igreja. E o antinomista não entende a graça. Ele não entende que a graça assim, por ser salvo pela graça, o antinomista diz assim, então já que eu sou salvo pela graça, e uma vez salvo, salvo para sempre, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida e eu vou cair na gandaia. Eu vou fazer tudo que eu posso fazer, porque afinal de contas eu já sou salvo, então eu vou permanecer salvo e vou para o céu assim mesmo. Então não é assim que também funciona. Então o que procura a autojustiça vai para esses extremos. Ou eu barganho com Deus, eu vou na igreja direitinho, então eu ganho a minha bênção. Esse é o legalista. O antinomista é aquele assim, não, eu já sou salvo pela graça mesmo, então eu vou viver a minha vida. E na hora que me der na telha, eu vou na igreja. É mais ou menos isso. O que procura a autojustiça ou autojustificação é aquele que lê a Bíblia, ora, mas isso tudo só alimenta a arrogância dele. Uma pseudo-espiritualidade, como os fariseus faziam. Olha, Senhor, eu jejuo tantas vezes por dia, eu faço tantas orações, eu estou aqui na frente do templo, eu não sou igual aquele publicano que está lá atrás. Eram os estudiosos da Bíblia. Sabiam direitinho o que tinham que fazer, mas não trazia realidade nova nenhuma para a vida deles mesmos. E o texto vai dizer lá, o Evangelho vai ensinar que o fariseu, depois daquela oração, desceu vazio, cheio de si, mas vazio de Deus. E aquele publicano que batia no peito e dizia, ai de mim, que sou pecador e tudo mais, ele desceu cheio do Espírito Santo de Deus. Vazio dele e cheio do Espírito Santo de Deus. Então a oração e a leitura bíblica, para aqueles que buscam alta justificação, traz arrogância. Eu sou letrado na palavra de Deus, afinal de contas, eu já li a Bíblia mais de 100 vezes, fiz cursos de não sei quantas letras e sou estudado em exegese, teologia bíblica e etc, e etc. Talvez não passe de fariseu. Se a palavra de Deus não aponta o seu erro, pode quase ter certeza disso. Mas uma pessoa que vive essa autojustificação, geralmente elas vivem em função de encontrar falhas no próximo, nunca deles mesmos. Eles olham para o próximo, como eu falei, a vestimenta, a música, a forma do culto, a igreja e etc. Busca erros, justamente para esconder os seus próprios erros. E como é que é a justiça de Cristo? A justiça de Cristo rompe com tudo isso. Não é por mérito. Não é pelo que eu faço que eu sou salvo, é pela graça de Deus. E isso não justifica a minha ação pecaminosa, muito pelo contrário, uma vez que eu entendo que eu estava caindo a passos largos para o inferno e eu fui salvo por Cristo, que me levou até o céu, eu vivo uma vida baseada em santificação, justamente por gratidão a esse Deus. Eu não vivo a minha vida conforme eu quero, eu vivo a vida conforme a vontade de Cristo.
quando a justiça de Cristo é exercida, é assim que o cristão vive. Ele não fica olhando para o pecado do próximo, ele fica olhando para o próprio pecado dele. Como aquele publicano, batia no peito e dizia o quê? Ai de mim, pecador. Ele não falou do fariseu, ele falou dele. Ele não está nos extremos. Ele não é um legalista e nem um antinomista. Ele é simplesmente, não estou falando que ele é centralizado, não. Eu estou falando que ele tem outra vertente, ele segue o Evangelho de Cristo, que não é nenhum nem outro. A oração e a leitura bíblica gera crescimento espiritual, porque ele sabe que por ele mesmo, ele não entende absolutamente nada do que está escrito aqui. Só entende pela ação do Espírito Santo de Deus. Ele pode estudar exegese, teologia bíblica, teologia sistemática, ele pode estudar o que ele quiser, os originais, mas quem vai aplicar essa palavra no coração dele é o Espírito Santo de Deus. Então, ao ler a Bíblia, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem aplica, ele tem essa consciência de quem aplica o entendimento dessa Bíblia é o próprio Espírito Santo de Deus. Não é por ele, é pelo Espírito Santo. E eles vivem em função, essas pessoas que têm a sua confiança em Cristo, na justiça de Jesus Cristo, vivem em função de agradar a Jesus Cristo. Meus irmãos, é interessante a gente saber e pensar nessa realidade de que como que a gente é agente da reconciliação. Por que eu estou falando isso tudo? Porque uma vez que nós somos reconciliados de fato com Cristo, nós devemos começar a passar isso a outra pessoa. Como? Como a gente está comentando agora. Uma vez que o homem se acha na contramão e acha que pode ter mérito em ir ao encontro de Cristo, nós falamos assim, não, ele veio ao seu encontro. Ele veio reconciliar. Essa é a mensagem da reconciliação. Uma terceira realidade que eu vejo nesse texto, ou que a palavra de Deus nos apresenta, que nós somos agentes do Evangelho da paz, nós somos agentes do Evangelho da reconciliação e nós somos agentes do Evangelho da pacificação. O que isso quer dizer? A primeira coisa que eu queria destacar aqui é o restante do verso. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quando eu estava lendo comentários falando sobre esse verso, todos os comentários que eu li falavam o seguinte, que essa questão de ser chamado filhos de Deus é uma das maiores honrarias que qualquer ser humano pode receber. É isso que ele está dizendo aqui. Está dizendo que ele vai ser chamado filho de Deus. Pensa nisso um pouquinho. Quem é chamado filho de Deus? Jesus Cristo. E isso quer dizer o seguinte, que por ser chamados filhos de Deus, os pacificadores são cooperadores de Jesus Cristo em vários aspectos que a gente vai falar aqui. Que cooperadores em quê? Na atitude. Cooperadores de Cristo na atitude. Como? Seguindo a Jesus Cristo. Eu falei que Jesus Cristo é o maior pacificador. É exatamente isso que ele está dizendo aqui. Nós também devemos ser maiores pacificadores. Qual é a outra questão? Cooperadores com o quê? Cooperadores pelas boas obras. Uma vez que nós somos salvos para fazer boas obras. E fazer isso tudo por gratidão, não por barganha. Aqueles que trabalham dessa forma, aqueles que são agentes da pacificação, estão comprometidos em erradicar, em eliminar o mal do coração do próximo. E aqui eu não estou falando de algo assistencialista somente, eu estou falando da proclamação do Evangelho de Cristo. É disso que eu estou falando. Eu estou falando que aquele que diz que é pacificador é aquele que
Evangelize, aquele que prega o Evangelho de Cristo, porque é o Evangelho de Cristo que vai trazer a paz. Não é somente a ação social, mas o Evangelho de Cristo que traz a paz. A verdadeira paz só vem por Cristo. E exercendo tudo aquilo que é bom e nobre, aí sim nós seremos esses agentes de pacificação. Sabe aquela pessoa que, não sei, a gente sempre tem aquela pessoa do contra, né? Tem a pessoa do contra, tem a pessoa que só conta derrota e tem a pessoa que só traz contenda. Aquela pessoa que quando chega todo mundo sai, porque já sabe que vai ter uma briga, ou algo do tipo. Existe isso tudo. Não digo no seio da igreja. Se existir no seio da igreja, em nome de Jesus, a gente tem que resolver isso. Mas eu creio que não exista. Mas o cristão não pode ser essa pessoa. Essa é a questão. Aquela pessoa que diz ser cristão não pode ser a pessoa que traz a contenda. Ele deve ser a pessoa que traz a paz. Como eu falei, não se trata só de caridade. Trata-se de trazer o Evangelho de Jesus Cristo. Quando eu leio esse texto, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Esse pacificadores aqui está ligado com paz, com pacificação, com reconciliação, com estar atuante nesse meio. Por isso, ser agente do Evangelho da paz. Por isso, ser agente do Evangelho da reconciliação. Por isso, e essa reconciliação é consigo e com o próximo. E ser agente do Evangelho da pacificação. Que essa palavra encontre terreno fértil em sua vida. E que ela cresça, frutifique, para a honra e glória do nosso Deus. Queridos, quando a gente lê um texto desse, a gente vai ver que, quando a gente lê toda a bem-aventurança na realidade, a gente vai ver atitudes que nós devemos ter como cristão. E quantas atitudes a gente já viu? A gente já viu sobre a humildade, a gente já viu sobre os que choram, a gente já viu sobre os mansos que herdarão a terra, a gente já viu aqueles que têm fome e sede de justiça, a gente já viu sobre os limpos de coração, e a gente está vendo sobre os pacificadores. São atitudes, são meios de viver que todo cristão deve fazer. E aí, quando a gente vive dessa forma, a gente vai ver no próximo domingo o que pode acontecer quando a gente resolve ter uma vida pautada, seguindo esses princípios que o próprio Jesus nos ensinou. A gente pode, talvez, ser perseguido por causa disso, ou por causa do nome de Cristo. Isso é uma realidade que pode acontecer. Mas na semana que vem a gente vai falar um pouco mais disso. Hoje, guarde essa palavra no seu coração. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você quer ser um filho de Deus? Você quer ser chamado como filho de Deus? Então comece a exercer a pacificação. Comece a ser um agente do Evangelho da paz. Comece a ser hoje um agente do Evangelho da reconciliação. Comece a ser hoje um agente do Evangelho da pacificação. No nome santo de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Vamos orar mais uma vez, logo após a canção. Nós vamos estar orando, falando com o nosso Deus mais uma vez. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu
Santo, Deus querido, Tu és um Deus tremendo, Pai. Nós Te louvamos porque um dia o Senhor pacificou o nosso coração, Pai. Nós que andávamos em trevas, sem paz, o Senhor derramou a Sua paz sobre as nossas vidas. E louvado seja o Teu nome por isso, Pai. Pai eterno, no nome santo de Jesus, nós queremos agora propagar a Tua paz, ó Pai. Nós queremos ser agentes de pacificação. Nós queremos ser agentes da reconciliação, agentes da paz, que só o Senhor pode dar. Pai eterno, nos ajude nessa empreitada. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Recebe a bênção, queridos. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que as doces consolações do Santo Espírito de Deus recaia sobre cada um de nós, que a santa paz de Cristo recaia sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém, Senhor. Amém, Pai. Louvado seja o Senhor. Por isso, queridos, nós estamos encerrando esse momento de culto. Nossos cultos acontecem às quartas-feiras, 19h30, no domingo de manhã, nossa escola dominical, às 9 horas, e o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, às 19 horas. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e até quarta-feira, às 19h30. Um abraço, Deus abençoe.